Eu tenho acompanhado muitas entrevistas, insistentes entrevistas sobre suicídio. Isso tem acontecido nas grandes emissoras, médias, no mundo inteiro, por sinal, isso está acontecendo, é bem a verdade. Por quê? Porque os números aumentaram demais no mundo. Japão, Estados Unidos, Alemanha, especialmente nos países mais ricos. O que não é estranho, não. Depois dá para até entender por quê. Mas, enfim, os países mais ricos, inclusive, estão muito preocupados com isso. Uma recente pesquisa mostrou que a Universidade de Harvard, sabe que nos Estados Unidos tem duas grandes universidades famosas, né? A de Yale, ela é frequentada pelos filhos dos bilionários americanos, né? E tal. É a universidade mais rica do mundo, a de Yale. E lá mesmo, nos Estados Unidos, tem a Universidade de Harvard, essa famosa no mundo inteiro pelo seu conteúdo, que é uma universidade muito forte, investe muito em pesquisa e tudo mais. É uma universidade famosa, vamos dizer assim, pelo ensino que oferece no mundo inteiro. E a de Yale, porque é frequentada por filhos das famílias mais ricas dos Estados Unidos, tradicionalmente. É assim que funciona lá. Pois bem, até uma pesquisa feita entre as duas mostra a alta incidência de tentativas de suicídios entre alunos da de Yale, de novo, a mais rica. E entre as nações, as que mais registram os casos de suicídio são exatamente as nações também mais ricas, né? Enfim, ou então pobres demais, mas enfim, as mais ricas figuram no topo em que principalmente adolescentes e jovens parecem não encontrar um sentido para a vida, um vazio aí que eu não sei por que não se preenche com uma vida tão moderna, tão confortável. Isso não é suficiente, por quê, hein? Tudo isso tem que ser pensado, discutido, e no Brasil não é diferente. Os números aumentaram muito. Por isso a insistência que você vai observar na grande imprensa, em todo lugar, em manter esse assunto no ar. Não no sentido de divulgar pormenores de como a pessoa se suicidou, aquelas coisas mais, né, que muita gente quer saber, sabe? Que isso não acrescenta nada. O mais importante é tratar o assunto à luz do conhecimento, do esclarecimento, porque aí sim a imprensa estará prestando um serviço para as famílias, que às vezes não sabem os sinais que esta pessoa que depois se suicidou, ela emitiu sinais, ela mandou sinais para a família, ela não percebeu. Ela mandou sinais para o grupo de amigos, e o grupo de amigos não notou, né? Tem uma série de coisas que uma entrevista como essa pode ajudar. E é nesse caminho que nós queremos, é esse caminho que a gente quer trilhar aqui em mais uma entrevista tratando sobre esse assunto, dada a necessidade, e desta vez com a doutora Tereza Lucílio, que é psicóloga e contribui com o tema aqui no programa. Bom dia, doutora, tudo bem? Bom dia, Daércio. Bom dia, Adalberto. Bom dia, telespectadores. Muito bom estar aqui falando sobre esse assunto, Daércio. A gente precisa mesmo falar, a gente precisa... É um pedido de socorro mesmo, porque assim, eu posso até ver isso no meu consultório o dia inteiro, o dia todo. Lá também? Muitos casos de depressão seríssimos. Pois é, doutora. Tenho ouvido entrevistas de psiquiatras também. Acho que ontem mesmo, entrevistando aqui uma doutora na área do direito, né? Mas sobre um assunto aqui no programa, a gente entrou nesse tema também, né? Do que parece ser um vazio que talvez pudesse ser explicado nos tempos em que a vida era muito mais difícil, principalmente para os mais jovens. Agora, de repente, você tem todas as comodidades, os confortos da vida moderna, e parece que, assim mesmo, há um vazio que não se completa, de pessoas que talvez ou não tenham muito, ou então têm demais, porque o demais também causa um vazio, né? Você ganhar um salário até onde ele te completa com as suas necessidades e te dão uma tranquilidade, é uma coisa. Mas tem gente que ganha algo que permite a ele acordar hoje. Bom, hoje eu vou comprar uma Ferrari. Amanhã ele acorda, hoje eu vou comprar um iate não sei do quê. Ah, eu quero não sei o quê, eu quero... E tá sempre vazio, doutor, essa pessoa. A falta do ser, né? Todo dia ela tem que Todo completar um dia. vazio.
E, assim, acho que a gente tem que pregar de novo a volta do pé descalço, né? De viver no campo, de olhar para trás, tete a tete, conversar, né? Não só com uma tela. É triste você andar pela cidade e você não ouvir mais aquelas crianças brincando na rua, o burburinho, sabe? Campinho de futebol, para a molecada jogar uma pelada. Eles brincavam na rua, a gente brincava, né, na rua até tarde, né? Na época até 9 horas, tal, mas tudo bem. É peteca, você não vê mais jogo de peteca, você não vê mais... Então, assim, eles estão lá atrás daquele celular, e é tudo muito imediato, né? E nunca na história, é muito sério isso, nunca na história foi dado tanto estímulo para um cérebro de uma criança como está sendo agora. Nunca, isso já está sendo estudado. As redes sociais também, é assustador o que a gente vê, assim, o culto a si próprio, então, é o que eu mais noto, o culto a si próprio e a impressão de que a vida da pessoa está mil maravilhas. Tudo bem se ela quer divulgar isso, tudo bem, é problema dela, mas quase sempre é isso. Mas e a pessoa que tem problema, e todos temos? Com certeza. Ela olha aquilo e fala, eu tô fora da caixa. Eu tô mal. Porque eu não tô vivendo igual essa pessoa aí que tá toda feliz. Toda linda, né? Casamentos perfeitos. Casas com piscina e assim vai, né? Viagens. E não é isso, né? As crianças querem a companhia dos pais de novo. Quantas crianças que eu pego lá e falo assim, e aí, seu pai brinca com você? Não, meu pai fica no celular. E aí você dá essa qualidade para eles ali dentro do consultório e eles não querem ir embora. É interessante, não? Não quer. Quer dizer, você percebe que o papo com vocês, muito além de ser a terapia que você está aplicando lá, para a pessoa é a oportunidade que ele não tem em casa. Para a criança. Tá porque assim, eu volto com os brinquedos mais antigos, sabe? Assim, aquelas brincadeiras... As mais que eles mais gostam mesmo, né? Que a gente precisa ver. Aí eu vou estudando, cada criança, o que eles gostam. O que gosta de jogar Uno, dominó, o que gosta de brincar de montar pecinha. E aí a gente vai, uns eu levo pra rua, às vezes me vem passeando com as crianças na rua. Só tá querendo dizer que a criança tá tendo uma coisa que é uma tela de smartphone, que a mãe e o pai empurra na frente do olho dele. Ele, na verdade, Quer brincar. Ele quer de novo essa volta. Jogar bola, brincar na rua, contato com os amigos. Eu não sei, a gente tá com tanto medo agora que não deixa nem as crianças nas pracinhas mais. Aí eu costumo dizer, perguntaram para mim, será que o mundo está muito maldoso? Aí eu me lembro, acho que você se lembra, né, um pouquinho do Paulo Coelho, quando ele fez aquele livro O Alquimista, que virou febre, né? Me lembro. E aí eu lembro que entrevistaram ele falou assim, não é que o mal... não existia, ele sempre existiu. Só que agora ele está sendo desmascarado, ele está sendo colocado, está sendo visto, né? Será que as pessoas se sentiram fora do julgamento das pessoas, fora da... Então agora fiquei à vontade, eu faço o que eu bem entender e, na verdade, o que está valendo é o gosto dela mesmo, né? Do adulto. Do adulto. Mas, assim, a gente precisa trazer de volta essas crianças. Precisa. Fazer aí atividades ao ar livre com eles, montar gincanas de novo, levar para as praças. Precisamos tirar essas crianças da frente das telas, urgente. Mas os pais poderiam dizer para você, olha, não é fácil, doutora Tereza, não é tão simples assim, porque por mais que a gente queira, a pressão de todo esse universo tecnológico é muito forte e encanta essas crianças de tal modo, diriam alguns, né? Que a gente não consegue impor também o nosso modo de viver aqui. Não tem o outro lado dessa história aí também? Tem, né? Você quer deixar uma criança dar paz um pouquinho, dá o celular na mão dela. Um pouquinho. Né? E é impressionante, 3 aninhos você já... Porque eu testo muito isso também, né? Eu dou o celular e falo, né? Que você quer, o que você quer ouvir? Que musiquinha você quer? Ele vai lá, ele mesmo entra no YouTube. É perigoso fazer um ultrassom de uma senhora grávida aí, né? E a imagem do bebê lá dentro, ele tá com o dedinho assim, já exercitando uma já tela. exercitando, é isso mesmo. A coisa tá complicada. Ele já já assim, né? sabendo, né? Tivemos a época também que, assistir muita TV faz mal. Então, assim, como eu já disse, né? A gente não sabe lá na frente, depois dos estudos, que a gente vai ver as consequências disso tudo. Eu estou vendo vocês falando, psiquiatras, psicólogos, por isso que me preocupa muito.
E vocês prestem atenção. Eles estão alertando. Ontem mesmo vi uma grande emissora de rádio nacional, ela estava falando isso aí. E eu fiquei muito preocupado. Falei, por que eles estão insistindo tanto nisso? E todos dizendo ao mesmo tempo, olha, cuidado com o que nós estamos ensinando hoje. Essa é a grande preocupação. A dependência que está sendo criada aí e a falta de conexão tete a tete, eles falam, presencial. A gente está tendo que fazer trabalho de habilidades sociais novamente, porque eles se fecham mesmo, eles não querem sair de dentro do quarto, eles não querem contato com o mundo exterior. E vai ficando naquela escuridão, e aí um corpo que não se movimenta, Darcy, não tem como. Nós seres humanos, fomos feitos para caminhar, para andar, para correr, o corpo foi feito para essa dinâmica, né? E a criança tem esse fôlego todo, né? E aí, o que está acontecendo? Começa a dar dor nos joelhos, dor no pé, obesidades. E aí, uma série, problema com sono, porque a própria tela, isso já tem estudos, que aquela luz atrapalha, né? Além de a luz ser um fator aí excitante, não no sentido sexual, excitante no sentido de despertar, né? Além disso, é a questão da atenção que a pessoa fica ali e que não o prepara para o sono, né? Então, assim, quando você disse, né, eles dão um sinal, eles dão. É? Todo mundo. Quais sinais, por exemplo, uma família pode perceber? A gente está falando aqui também, gente, de adolescente, de jovem, mas vamos lembrar que esse é um mal que atinge adultos também. Muitos idosos, né? Sempre que a gente fala em drogas, tudo, a preocupação é o jovem, adolescente, tem gente dos 40, 50 entrando de cabeça nesse negócio. Eu até, isso é experiência de consultório mesmo, de estudos, quando você vê um idoso, uma pessoa relativamente jovem também, né, olhando muito para o chão, eles estão procurando a morte. Eles estão olhando para a morte. Quando olha muito já é um sinal. Está olhando para a morte. E às vezes eu saio nas ruas e fico preocupada quando eu vejo uma pessoa andando assim. Eu tenho uma vontade de ir lá pegar pelo braço e falar, calma, o que está acontecendo, entendeu? Porque são sinais que o corpo já vai dando. Esse é um sinal corporal? Corporal. De um estado de tristeza? Absurda. E a pessoa, ela fala assim, eu não vejo sentido nessa vida, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Ele sai para a rua de cabeça baixa, não levanta esta cabeça, no máximo na esquina, para ver se vem no carro. Ou desejando que que ele não veja o carro, que o carro passe por cima dele. Quando se fala assim, em acidentes de trânsito, tem um monte que é suicídio. Um monte. Que a pessoa sai dirigindo que nem doido, que realmente ele está procurando a morte. Às vezes, quando eu vejo os absurdos no trânsito, eu penso isso. Falei, esse cara aí... Porque uma coisa está clara ali, ele não tem amor na própria vida. Não. Nem na do outro, né? Porque também tinha que ter na dele e na do outro. Ele não se ama. Não. Aí eu fico pensando, é quase que uma tentativa de suicídio ao mesmo tempo. Darcy, um assunto muito sério, né? Quando acontece alguma coisa muito triste, né? Porque, assim, você não sabe quanto dói para um profissional da saúde quando você fica sabendo de algum caso de suicídio, né? É muito dolorido. E aconteceu muito próximo da minha residência e eu chorei muito naquele dia, né? Porque eu falei, puxa, essa pessoa podia ter batido aqui em casa, podia ter, sabe? Conversa comigo um pouco, né? A gente não tinha contato, mas, enfim, a gente tá lá, né? Então... Aí você vê, e com tamanha crueldade com ela mesmo, né? Imagina a dor dessa pessoa. Eu ficava, assim, me doía muito de saber a dor que aquela pessoa estava sentindo a ponto de fazer uma coisa dela com ela mesma. E assim, eu falo, meu Deus, mas como não perceberam a dor dessa mulher? Como que ninguém viu? Os sinais estavam claros. Ela andava na rua, assim, às vezes que eu encontrava, estava olhando para o chão mesmo, olhando para o nada. E assim, a gente pega adolescentes que falam... Eu não sei, a minha vida não tem sentido, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. É o tal vazio. É o vazio existencial. E assim, a gente já falou sobre isso algumas vezes, né? Pega teu filho no colo, traz para perto, desde pequenininho, já olha no olhinho dele, desce na alturinha dele. Olha, mamãe tá aqui, papai tá aqui, eu te amo o tempo todo, sabe? Olha, filho, mamãe te ama, estou indo trabalhar, mas eu te amo muito, você sabe que você é amado. Porque essa criança, que ela se sente amada, que ela tem esse retorno dos pais, ela sabe que pode contar com esses pais. E a adolescente não é fácil mesmo, a adolescência. Sim, uma série de circunstâncias, né? Conflitante.
E aí, chegar perto. Não é fácil chegar, mas eu acho que os pais, eles conhecem os filhos pelo olhar, né? Sim, você é pai, se né? Se prestam atenção, sim. Olha, conhece pelo olhar, conhece... E não é frescura, não, gente. Para de falar que depressão é... Eu escuto isso o tempo todo. Você tá no psicólogo, você é louco? Para, gente. Ainda tem esse negócio? Tem, ainda tem. Eu não vou escuto no isso. psicólogo porque eu não sou louco? Eu não vou, não vai. E quando você fala de psiquiatra, então? Porque assim, Pior. a gente tem que entender que o psicólogo faz o papel dele, ele identifica, cria uma hipótese diagnóstica e faz um encaminhamento para o psiquiatra, que é o psiquiatra que vai diagnosticar aquela doença e saber que tipo de medicação que ele... Embora eu tenha feito uma pós, né, em psicopatologia, a gente entende de medicação, mas eu não posso, né? Às vezes me ligam, ai, doutora, eu tô precisando. Doutora, nem doutora eu sou, tá? Eu sou pós-graduada, sou psicóloga. Então, assim, ai, me passa uma medicação. Não, eu não posso, quem medica é o psiquiatra. O máximo, assim, no final de semana é pedir para ir até uma farmácia homeopática e mas se fazer, há uma resistência conversar com a farmacêutica lá e ver um passiflora, alguma coisa para dar um suporte naquele minuto, né? Até que... Mas se há resistência ainda, esse tabu em relação ao psicólogo, o psiquiatra ainda mais. Né? Nossa, nem aí se que fala. vai achar, mas eu não tô louco. E assim, né, um dos grandes maus que eu observei, né, é o mês da mulher, né, a gente está aí no mês internacional da mulher, e é importante que se diga isso, e é um grito de socorro meu também, sabe? 90% das mulheres que sentam no meu sofazinho ali tem um caso de abuso sexual para contar. É mesmo? 90%, eu não tô brincando, gente. Eu fico assim, eu fico no estado, assim, então... O abuso que pode ser dentro da casa, no trabalho, em qualquer lugar. Qualquer pessoa, primo, tio, avô, é vizinho, é qualquer. Vê a fragilidade daquela pessoa. E os casos que elas me contam, da forma como acontecia, sabe? E o que acontece com essa mulher? Ela já está adulta, né? Já passou... já está adulta, ela já está numa depressão muito profunda, aquela maior mesmo, a mais difícil mesmo de tratar. Normalmente elas têm uma camada de gordura, porque a gente vem observando, né? Ela se esconde atrás daquela camada de gordura e é extremamente dolorido ver os relatos dela. Às vezes estão casadas com filhos e aquela dor ali é muito persistente, né? E aí uma criança que também pode chegar a esse ponto, que pode estar pensando em suicídio, pode ser que esteja acontecendo um caso de abuso na casa dela. Então, assim, gente, né? Estamos em 2023. Não faz mais sentido. Não tem sentido, gente. Acobertar em nome do que a sociedade vai achar, do que os vizinhos vão achar, do que... Não faz mais sentido. Inclusive, a gente está fazendo umas palestras aí, alertando, né, sobre esse número, né? Então, é importante a gente falar, mulheres, denunciem, tem a lei hoje, né, da Joana Maranhão, né, que mesmo que você é adulto, você pode denunciar, você pode fazer a denúncia até depois de adulto, entendeu? Então, assim, não deixar mais impune esses casos, porque o sofrimento da vítima é pro resto da vida, né? É pro resto da vida, e é muito difícil de tratar, muito. É muito amor, é muita resiliência, é muito tudo mesmo. Então, tem sempre uma coisa escondida por trás de uma grande dor. Ou seja, para isso, precisa prestar atenção. Prestar atenção é o que menos a gente tem feito, né? Nós estamos prestando bastante atenção nos conteúdos aqui de internet, de não sei o quê, né? Sabemos tudo que acontece lá no Big Brother e tudo mais, e no nosso entorno... Eu já peguei mulheres que falavam assim, quando aconteceu comigo, eu não sabia, eu achava que era normal. Que eu, por ser mulher, eu tinha que passar por aquilo, entendeu? Com 8, 9 anos de idade. Então, assim... Aí depois tem mulheres que falam, eu não sabia que eu podia denunciar, eu não sabia que existia essa possibilidade. Então, assim, vamos alertar, né? Vamos ser uma boca aí realmente de conhecimentos. O suicídio, ele é antecedido sempre por um quadro depressivo? Sim. Necessariamente? Necessariamente. Quadro depressivo, a pessoa já está muito adoecida. Quando a vida perde o sentido, sabe, Daércio, quando a pessoa não vê mais um pôr do sol, ela não consegue mais enxergar uma flor, ela não consegue... É como se a vida dela perdesse a cor. Ela perde a relação com o meio. Perde. Ambiente e meio que ela vive. E tem gente que está sorrindo ali, sorrindo por sorrir, mas por dentro está
destruída, quebrada. Porque muita gente imagina que o depressivo é aquele cara triste, quieto, reservado e tal. E a pessoa pode estar deprimida e aparentar que tudo vai bem. Pode. É. Pode. Eu peguei uma paciente e disse que ela ria muito, uma pessoa muito alegre e tal, mas a hora que você foi entrando mesmo na vida da pessoa, fui aplicar um teste, ela começou a chorar. Eu falei assim, calma, que isso? Não, porque isso aqui tudo acontece comigo. Então, algumas coisas assim, medo de perder a mãe, medo de perder, de acontecer um acidente trágico. Mas esse medo, dentro de um certo limite, não é bom? Então, aquilo que a gente já falou também sobre as emoções, né? Que a gente precisa, que o medo, por exemplo, ele veio para preservar a espécie. Que a gente não vai andar na rua, ver um cachorro bravo e passar a mão no cachorro, a gente vai fugir. O medo é uma defesa importante. É, uma cobra, você não vai lá achar que linda, né? Não, o medo é importante, ele é inato. Não pode deixar chegar, né, numa psicose, né? Não, ele é inato, né? Ele protege. Nós estamos aqui hoje graças aos nossos antepassados que tinham esse medo, né? Só que ele quando ele se torna patológico. E assim, né, Darcy, olha, a gente vai falar assim também como ser humano, eu sou psicóloga, mas eu sou ser humano. Às vezes você vê tanta catástrofe, tanta coisa, que começa a apitar um botãozinho vermelho com a gente também, né? E é aquilo que eu falo, a gente tem que ser muito resiliente, né? E crer que, olha, que 99% dos nossos medos, eles não acontecem. Interessante, né? Porque, por das mais diferentes razões, com vocês também que estão assistindo aí, ou ouvindo, deve acontecer, de vez em quando você começa a se preocupar com um determinado assunto e é tomado por aquela preocupação a tal ponto que depois você tem que acordar de novo. Peraí. Ainda que eu tenha medo ou que eu esteja preocupado com isso, eu não posso me ater tanto assim, porque senão isso vira uma doença, pô. Eu não vou sobreviver. Não Lembra vai fazer que a gente, mais nada? a gratidão, né? Que a gente fala, o cérebro grato, isso é ciência. Medo, né? de morrer, medo de perder um emprego, medo de... não sei. E dizem que boa parte desses medos nunca acontecem na prática. Não, nunca A gente acontece. se preocupa com aquilo e a maioria das vezes não acontece. Não. Tipo assim, né? Aconteceu aí no final do ano. Eu estava na praia uns dias antes, né? De acontecer aquele episódio lá em São Sebastião. Eu estava lá na região. Aí eu, com 2 sobrinhos, aí você pensa, puxa vida, se tivesse acontecido quando eu estivesse lá? Então, assim, acaba surgindo alguns medos, mas eu escapei, eu não estava, né? Que pena, que é muito dolorido saber que tinha pessoas O medo que até um certo limite, então... precaução, né? Importante. É importante. Então, ele que traz a sobrevivência da gente, né? Mas voltando no caso desses adolescentes, né? É preciso que a gente entenda o que está acontecendo com eles, entenda o processo, procura as mães, né? Procura ler um pouco sobre a adolescência, né? Falar sobre, ver o que está acontecendo no corpo dessa criança, né? Que está se tornando aí um adulto, que está nesse meio, né? E aí eles criam, né? Às vezes grupos, né? E, inclusive, grupos de automutilação, né? Já começa... Você olha no braço do adolescente, você vê aquelas marcas de corte, já fica esperto. Ele tem frequentado muitas vezes grupos de automutilação, eles existe conversam sobre isso. Converso. Aí você conversa com ele, mas por que você fez isso? Porque minha dor é tão grande que eu preciso externalizar ela. Fazendo esse tipo de corte aqui nas pernas. Só que aí eu falo assim, mas essa dor, eu sei, entendo que doa mesmo, mas ou será que sua amiguinha está fazendo também, né? E dependendo se essa moça que está fazendo... Modismo. Eu vejo, inclusive, na adoção da homossexualidade de muitos, você vê que há todo um componente... orgânico mesmo, enfim, a pessoa ela está realmente dentro de uma situação em que a própria natureza dela está levando ela a fazer uma escolha sexual diferente. Mas vejo muitas meninas e meninos aí que às vezes eu fico pensando se isso não é um modismo. É modismo. Todo mundo está falando agora disso, eu estou embarcando para ver no que... E às vezes nem tem essa tendência homossexual, você vê?
Mas no meio deles está bem comum mesmo. Verdade, comum, é modismo. Eles estão em fase de formação dos seus valores e tudo mais, e estão buscando por si E próprios. o reflexo né? de casa, né? Quem que é o homem da casa? Mãe ou pai? Ela foi criada só pela mãe. Então, a gente tem que olhar o contexto todo, geral daquela família, né? E tem muitas mães aí, mães e pais, né? Muitas. Que são muitos adolescentes sendo criados por mães mesmo. Então acaba identificando, mas tem que ver todo o contexto, o geral, tudo. Né? É difícil saber, né? Porque às vezes só quem vive a intimidade de uma família e às vezes nem assim sabe, né? Eu falo sempre aqui, às vezes lá na missa de domingo, na fila da hóstia, tá um casal aparentemente, nossa, que bacana, né? De semana ela apanha a semana inteira e ninguém sabe. Então, e para essa mulher que apanha, né? Vamos aproveitar para falar com ela? Denuncie. Eu quero ver na frente do delegado como que esse machão vai ficar. Denuncia, vai atrás, faz a denúncia, procura ajuda. Tem muita hipocrisia, né? Nossa, parece que mas você na intimidade não sabe. Não. Parece que vai tudo bem, aí de repente você vê que lá na família está tendo abusos. De todo quanto é tipo. Sim, famílias ricas, pobres, em todas elas. Embora apareça sempre mais nas mais pobres, né? Mas em todo lugar tem essas nuances. Essas coisas todas aí, né? Então, assim, o segredo é pegar essa criança, amar ela desde pequeno, trazer para perto, deixar essa criança confiar em você. Olha, eu fiz uma coisa errada. Senta, conversa. Sabe? Abraça. Quando tá fazendo uma crise de birra, acolha essa criança, não vai bater por cima, entendeu? Porque você vai bater, vai só piorar a situação. Então, assim, vamos evitar essas violências, né? Chega de bater também criança, chega, né? Tem muita gente que, ao ouvir notícias de suicídio, por exemplo, eles dizem assim, olha que covarde, tem gente aí muito pior na vida, e assim mesmo insiste em viver. A pessoa se entregou, tinha tudo e se entregou. Esses são os comentários mais comuns, né? É muito triste quando eu ouço isso. Eu fico e muito não é triste. assim, né? Porque não é, gente. A pessoa está doente de verdade. É uma área do cérebro. Você sabe que o cérebro ele foi feito para sobrevivência, né, Darcy? Você vê aqueles casos das pessoas que vão lá para o Himalaia, lá subir aqueles montes. Eles falam que criam cada situação que nem eles mesmos. É tão inusitado, assim. Eles se botam à prova, né, o tempo todo e fala que, às vezes, até o corpo age independente do cérebro. É coisa interessante, assim, quando chega num ponto mesmo muito sério entre escolha da vida e da morte. Então, o cérebro não foi feito para a pessoa querer morrer. Não, foi feito para sobrevivência. Só que adoece, é uma área do cérebro que, por conta de alguma situação neuronal, alguma disfunção, adoeceu. Então, vamos entender, gente, precisa de medicação, precisa de terapia, precisa de ajuda. E a existência humana, ao longo do tempo, mostra como isso acontece. Eu vi outro dia, como chama essa parte da frente? É córtex? Frontal. É o córtex frontal. Córtex frontal, né? Isso. Eu estava vendo outro dia uma explicação sobre essa formação aqui, e eles mostraram fotos, desenhos daqueles que seriam os nossos ancestrais, lá de muito mais tempo atrás, em que só se vivia da caça e tal, né? Aquela coisa. A nossa cabeça, essa parte da frente da cabeça aqui, ela era achatada. Você não tinha essa frente que a gente tem hoje aqui, ó. A testa. A testa. Era mais para dentro, pode ver. Você vê uma figura dos nossos ancestrais de lado, você vai ver que era um negócio achatado assim, ó. E por que ficou assim? Eles estavam explicando. Com o tempo, o homem foi desenvolvendo todas sua inteligência e tudo mais, e precisou que a caixa ficasse maior para abrigar esses departamentos pensantes, né? Isso aí, nós estamos falando num período gigantesco, estamos falando em 70, 80 anos que a gente vive, né? E aí nós ficamos com essa testona mais chapada aqui, que foi o lugar que a própria natureza foi achando para botar um departamento novo. O cérebro é o único órgão
Que quanto mais conhecimento você coloca, mais ele expande, né? Ele precisa crescer. Mais ele expande, é bem interessante. E o interessante também, né? Hoje já tem estudos comprovando que a adolescência... fala que é os 18 anos, né? Hoje já tem estudo que comprova que para passar para a idade adulta com 22, 23, né? Então, o cérebro vai realmente se moldando as situações, né? Uhum. Eu não sei se são os governos ou instituições, ou ONGs, enfim. Tem um telefone 188, né? Isso, Darcio. Que sempre é divulgado para denúncias e tal, né? É o Centro de Valorização à Vida. O CVV? Isso. A 188 é do CVV. Isso, exato. A pergunta que a pessoa fez se funciona, né? Isso. Aqui em Matão, nós já até tivemos uma extensão do CVV, porque ele é nacional, né? E, embora todo o esforço aí ficou difícil manter, né? Mas a pessoa pode acionar o CVV, porque por esse número tem todos atendentes nacionais aí para te atender e tal. E, aliás, é um negócio sempre muito sério. Tem que ser muito sério. Até onde a gente sabe, o CVV sempre foi sério. Então, Décio, aproveitar assim, essa oportunidade e falando também um pouco com os governantes, os que cuidam, né? Matão está na zona de perigo, tá na área vermelha, né? Em relação ao suicídio. Então, tá. Vi o caso de 2 meninas aqui em Dobrada, gente. Mas é todo dia ali Eu não vou contar aqui para vocês, porque é uma coisa de reservado aí pro policial e tal. Vocês não tem noção como é que esse papo rola nesse meio aí adolescente. Precisa fazer alguma coisa urgente. A saúde mental está gritando. Eu costumo dizer que a saúde mental, a doença mental ela não sangra, né? Por isso que é a última na fila, né, da emergência, é a última a ser notada, é a última tudo, né? Então, assim, a importância da gente sentar à mesa, discutir projetos, aproveitar essa oportunidade que eu estou tendo também, uma coisa que eu vivencio o dia inteiro. Então, assim, precisamos falar sobre isso, precisamos botar à mesa, chamar autoridades. E por que não estão? Por quê? Eu sei que tem alguns órgãos aqui em Matão que funcionam, mas é demorado. É demorado. Então, assim, a pessoa entrou no hospital com uma causa dessa, já teria que ter um auxílio imediato para essa pessoa. Um lugar que fosse acolhido, já de imediato. Você já viu os leitos hospitalares dessa parte? Eu vi. Tem 2 apenas. Eu fiz uma pesquisa rápida aí sobre leitos hospitalares, mas particularmente na questão de curar a questão das drogas na vida da pessoa, dependentes químicos. Nessa área aí... mas mistura tudo ali naquele Tem leito. 38 leitos na região metropolitana de Ribeirão Preto, que envolve cerca de, ao todo, 3 milhões de pessoas. Para esse universo, 38 leitos. É muito pouco. E você não pode misturar uma pessoa que está tendo um surto psiquiátrico com esquizofrenia, no caso, ou por uso de droga, com uma pessoa que está com depressão. Não tem como, gente. Não, desculpe o comparativo, é que você perguntou se eu sabia. Nessa área aí eu pesquisei. Então. E realmente... E não dá para misturar. A pessoa com depressão precisa muito fraco. Precisa de acolhimento, precisa de alguém ali do lado dela. Não que o pessoal ali não se esforce, né? Os enfermeiros o tempo todo se esforçando. O que temos é bem dedicado. Mas precisa ter mais. Então, assim, o SOS aí acionado mesmo, né? Lembrar que o pessoal do esforço que foi feito para criar e manter o CVV, por exemplo, aqui, que era mas ele existe hoje no plano nacional, e da onde você estiver aqui ou qualquer outra cidade podem acionar. É 188, né, o CVV, para você ser ouvido. Porque outro dia eu discutia com um amigo a questão da solidão. Você vive só? Eu não, vivo eu e o Zé Dirceu, meu cachorrinho. Ele falou, não, mas você vive só. Quem disse que eu sou só? Quem te falou? Você pode estar no meio de uma multidão e se sentir só. Então, eu entendi assim, do que percebi, existe solidão e solitude. Na solitude, eu vivo muito bem comigo mesmo. Em algumas horas, também tem amigos, tem família, tem, né? Lógico, mas eu digo, eu vivo no estado de solitude porque a hora que eu estou sozinho, eu estou muito bem comigo mesmo.
E tem para gente que chegar tá nesse ponto, de estar com você mesmo, é um trabalho todo. Eu faço as coisas prazerosas, eu não sinto só, não. Eu Ler, vejo, tem né? gente que Assistir mora numa família numerosa, ele se sente em solidão. bem aí mesmo. É, um em cada quarto, ninguém se fala, nem fala bom dia. E aí? Não, mas eu vivo com pessoas. Ah, é? Parabéns. Você vive com o teu smartphone, né? Precisa estar, né? Eu, às vezes, se comunicando com alguém da família lá, pelo smartphone, um está na sala, outro está na cozinha. É interessante. Então, assim, né? voltar a vida às ruas mesmo, fazer coisas com essas crianças, com Tá esses faltando adolescentes. abraço, tá faltando encontrar as pessoas, tá faltando conversar, jogar a conversa fora, falta... sei lá, eu acho que esse bichinho aqui... Nós precisamos dar um chute no traseiro dele por algumas horas, pelo menos. Não é não, doutora? Com certeza. Ficar aquele tempo com você mesmo. Desliga, bichinho. Desliga lá. Desliga. Ó, fica aqui no teu canto. A gente acha que não vai responder, que já não vai acontecer se eu não responder imediatamente, sabe? Então, assim, parar, dá um tempo para você mesmo. Eu ando trabalhando tanto que eu chego em casa e eu quero ficar encolhidinha na minha cama. Eu me sinto sozinha. bem às vezes. Não tem uma hora que você quer ficar com você? Assistir, às vezes, um seriado, um documentário, sei lá, cada um gosta de uma coisa, né? Um filme bobo, né? Outro dia sentei lá, botei lá uns coisas de karaokê, cantei sozinho, cara. É uma delícia cantando lá. Né? Limpar a casa, né? É a hora que Até tá fazendo porque faxina. eu canto mal e não incomodei ninguém. Mas tudo bem, para você tava bom, então tá bom. Tá bom, né? É isso. Gente, nós não temos aqui o propósito e nem possibilidade de, numa entrevista, resolver uma questão tão complexa como essa. Mas nós acrescentamos um raciocínio a mais na sua cabeça aí. Pense sobre o que foi dito aqui. Espero que essa entrevista tenha contribuído para uma reflexão que resulte, quem sabe, numa convivência um pouco mais humana. A máquina não vai conseguir fazer o papel do calor humano, do sentimento humano. Não vai dar, né? Então fique de olho até que ponto isso aí tudo está impossibilitando as relações e até que ponto, por isso mesmo, você não tem percebido que alguém pode estar em vias de um suicídio do teu lado e você não pode ser mais um. Que depois do ocorrido diga, jamais esperei, eu nunca tinha percebido. Que você não seja mais um destes. Que não percebeu que tudo ocorreu tão perto e que te surpreendeu aquilo que você não percebeu. Não é isso, doutora? Muito obrigado por ter vindo aqui mais uma vez. E é muito bom também estar aqui, sabe? Então, falar sobre isso. Pais, preste atenção nos teus filhos, nos seus pais também, nos idosos. Vamos conversar, vamos buscar ajuda, procurar alternativas, né? Porque para fazer é 2 minutos, sabe? Você me falou se a pessoa é covarde, não é. Ela pensou. A gente fala de ideação suicida. A pessoa, quando ela partiu para a ação, porque ela já planejou tudo. Ela planejou, ela viu se for por corda, o tamanho, o peso, o objeto que ela vai usar, como que vai ser. Tudo pensado. E ela fica tempos maquinando. Gente, pensa, é muito sério, uma decisão muito séria. Ele não é covarde, ele está doente. Nesse período, ela emitiu sinais. Muitos sinais. Que só vai perceber quem vive como ser humano e não só como um ser humano e um aparelhinho que parece que nos basta para viver. Então, às vezes, você fala para os pais, não, isso é tão sério como um câncer, é sério como um câncer, sim, gente. É uma doença séria, depressão. Começa com uma ansiedade, depois vira a crise do pânico. Você sabe o que é uma pessoa com uma crise do pânico? É horrível, né? É horrível, é horrível. Ela pensa que ela vai desmaiar, ela pensa que ela vai morrer. Então, assim, obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço, doutora Tereza. Um abração. Doutora Tereza Lucílio, psicóloga, falamos outra vez sobre suicídio. Espero que você tenha, com isso, despertado aí a sua reflexão aí. Veja como está sendo aí na sua rotina, na sua vida, família, filhos e tudo. Enfim, e se puder, se não estiver legal, trate de mudar. Vai ser muito bom para todo mundo. Obrigado, doutora Tereza. Bom dia mais uma vez. Bom dia, obrigada.